Podem sentar. É muito raro Deus falar com uma voz audível, assim para todas as pessoas ouvirem, uma voz assim na atmosfera, ao ponto que a gente pode ouvir com os nossos ouvidos. Isso é muito raro na história e só tem 4 vezes na Bíblia. A primeira vez foi por ocasião do Monte Sinai, que simboliza a lei de Moisés, impossível de salvar, ninguém consegue cumpri-la, ainda que ela indicasse também a graça de Deus. Deu muito medo quando Deus falou com voz audível a partir do Monte Sinai ou Monte Horeb. E aí tem a segunda, e tem a terceira, e tem a quarta vez. A terceira vez também deu muito medo, porque é uma coisa muito sobrenatural. Da segunda vez em diante, essa voz está se referindo não ao simbolismo do Monte Sinai, mas o simbolismo do Monte Sião, que refere-se ao sangue de Cristo, a nova aliança do sangue de Cristo, a graça de Deus através do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver essas 4 vozes audíveis hoje à noite. Na primeira vez, ali o Monte Sinai estava tremendo. O Moisés teve que subir ao Monte Sinai, ficou 40 dias ali. Ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Posteriormente ele foi recebendo muitos outros mandamentos e foi assim sendo composta a chamada lei de Moisés, que é a lei do Senhor, porque foi dada pelo próprio Senhor. Mas um pouquinho mais da presença e da glória de Deus no Monte Sinai, o monte tremia, e o Senhor disse que ninguém podia encostar no monte. Também ele foi encoberto por nuvens, ele estava envolto em escuridão, trevas, mas também manifestava fogo daquela montanha. Também tinha som de trombeta, e Deus falava os 10 mandamentos com uma voz tão poderosa, tão forte, que o povo morria de medo e gritava e pedia para Deus parar de falar, por causa do peso das ordenanças, dos mandamentos, possivelmente achando quase impossível. Romanos 12, verso 18, descreve exatamente esse momento. Hebreus 12, verso 18, vamos ler até o verso 21, para você entender um pouco o que eu vou falar. Essa é a primeira voz audível de Deus na atmosfera, que podiam ouvir com seus ouvidos, por causa dos tímpanos que temos aqui nos ouvidos. Hebreus 12, 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade. Isso é o Monte Sinai, tremendo, envolto num pouco mais da presença de Deus, um pouco mais da glória de Deus. Ninguém podia chegar perto, senão cairia morto. Se o animal se aproximasse, tinha que ser apedrejado para sair de perto. Ninguém podia encostar. Ele estava envolto assim em nuvens, tinha escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta. Também me parece que eram labaredas de fogo, tinha fogo também. No verso 19 nós lemos: ao toque da trombeta, porque do Monte Sinai também saía um som de trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Verso 20, pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Essa é a primeira vez. Deu medo em todo mundo, deu medo em Moisés. E o povo ouvia os 10 mandamentos de maneira tão alta, tão apavorante: não terás outro deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e por aí afora. O Senhor foi falando os 10 mandamentos, era tão sobrenatural que o povo falava: para de falar, porque não suportavam o peso das ordenanças. E na verdade Deus estava só demonstrando: é difícil mesmo. Se for para andar no meu padrão, é difícil mesmo. E na verdade ninguém vai andar no meu padrão, ninguém consegue andar no meu padrão,
por isso que salvação pela lei de Moisés é totalmente impossível, mas indica o padrão é esse. Não vou mudar o padrão, mas o padrão é esse, e é impossível para nós nos salvarmos a partir de vou obedecer totalmente a lei, porque em algum momento na vida a gente cobiça, em algum momento na vida talvez a gente não fala totalmente a verdade, em algum momento na vida talvez a gente, faz alguma coisa que não agrada o Senhor, então é totalmente impossível. Mas a própria lei de Moisés indicava que era pela graça, pois as pessoas podiam se arrepender, e um inocente animal morria no lugar do pecador, e o sacerdote intercedia por ele. Então até durante a lei de Moisés, Deus indicava que era pela graça, e o Monte Sinai, por sua vez, passou a ser um símbolo da impossibilidade de salvação pela lei de Moisés, e mostrou que o padrão é muito alto, e o padrão não mudou. O padrão não mudou, o padrão não muda, o padrão é muito alto, impossível, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, simbolizado pelo sangue de animais, nós somos perdoados e aceitos como filhos. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Então o Monte Sinai se tornou símbolo de impossibilidade de salvarmos a nós mesmos, mas é verdade que o Monte Sinai e a lei de Moisés também indicava a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando a pessoa se arrependia e um inocente animal morria no lugar do pecador, e esse inocente animal simbolizando o sacrifício de Jesus, e a intercessão do sacerdote também simbolizando a intercessão do Senhor Jesus por nós na Trindade, porque Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Hebreus explica muito bem. Mas aí tem uma segunda vez que Deus fala de maneira audível. Nessa segunda vez não deu medo. O Senhor foi muito econômico com as palavras, porém as palavras são muito profundas, pois o Senhor fala de maneira econômica, mas Ele fala fazendo referência a textos sobre o Messias. Por exemplo, o Salmo 2 é um salmo bem claro que Jesus é um singular Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é um singular Filho de Deus, porque na Trindade Ele é eterno. Quando a palavra de Deus diz que Deus criou, o Trino Deus criou céus e terra, significa que Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou o Trino Deus, criou céus e terra. Ele é eterno, Ele é um com o Pai na Trindade, Ele compartilha da mesma essência divina, da mesma natureza divina, portanto Ele compartilha da mesma glória, do mesmo poder, das mesmas qualidades, dos mesmos atributos. Sendo assim, o Trino Deus é indestrutível e, por consequência, Jesus, como uma das pessoas da Trindade, é totalmente indestrutível. O Salmo 2, falando de maneira profética, refere-se então, ou refere-se até hoje, mas ali no passado, referia-se a nações, povos e reis da terra se levantando contra o Senhor, o seu ungido. E o Salmo do ungido é o Messias, é o Senhor Jesus. E o Salmo diz que Deus dos altos céus dá risada, pois Ele é indestrutível. Profeticamente, o Senhor estava falando que nos dias da crucificação de Jesus, Herodes e Pilatos iam se levantar contra ele, até tinham a possibilidade de matá-lo fisicamente, pois ele estava ali morrendo por nós, mas ele é indestrutível. No terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos, está exaltado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. É o Senhor e é o juiz, inclusive sobre os reis da terra. Vai voltar em grande poder e glória, e os reis da terra vão se ver com ele, apesar que na graça de Deus, Deus quer perdoar todo mundo, os ricos, os pobres, Deus quer perdoar e salvar todas as pessoas por meio do nosso Senhor Jesus. Então lá no Salmo 2, Jesus é esse Filho singular, porque Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade.
ele compartilha a mesma natureza divina, portanto a mesma glória, o mesmo poder, os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é indestrutível. Mas a palavra do Senhor também disse que ele ia se tornar homem, da tribo de Judá, da família de Davi. Portanto, quando ele se tornasse homem, ele seria na história o Filho de Deus encarnado, simultaneamente da descendência de Davi, portanto chamado Filho de Davi, e segundo as profecias, herdeiro do trono de Davi para toda a eternidade. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, da descendência de Davi, para toda a eternidade e por toda a eternidade. Ele é o Filho de Deus e ele é o prometido Filho de Davi. Mas tendo ele se tornado homem, um dos títulos dele é Filho do Homem, e ele é o Filho do Homem de Daniel 7. Depois de morto e ressurreto, ele mantém a aparência humana. Ele mesmo com corpo celestial, ele tem uma aparência humana, e ele vai voltar em grande poder e glória, como está em Daniel 7, vindo nas nuvens, para trazer o reino de Deus à sua plenitude. Então, quando ele se tornou homem, ele limitou-se no tempo e no espaço, sem abrir mão da sua divindade, mas de maneira voluntária ele limitou-se no tempo e no espaço. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Ele limitou-se, ele tinha todo o poder de ser onipresente. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Ele tinha todo o poder de ser onisciente. Mas quando a mulher do fluxo de sangue o tocou, ele parou e disse: quem me tocou? Ele tinha todo o poder, mas voluntariamente ele se limitou, esteve em plena comunhão com o Pai na Trindade, só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo na plenitude do Espírito Santo. Jesus, portanto, era uma pessoa muito singular, o eterno Filho de Deus, que limitou-se no tempo e no espaço, se tornou homem. O verdadeiramente Deus também tornou-se verdadeiramente homem. O Filho de Deus, ao tornar-se homem, tornou-se o Filho de Davi, também o Filho do homem, que mantém essa forma humana e voltará em grande poder e glória, agora com um corpo celestial, incorruptível, em poder e glória, mas ainda mantendo a aparência humana. Assim ele virá em grande poder e glória. Onde quer que Jesus estivesse, lá estava o eterno Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Onde quer que Jesus estivesse, lá estava o Filho de Davi, o Messias, plenamente ungido pelo Espírito Santo para ser o Messias. Onde quer que ele estivesse, lá estava o Filho do Homem. Esse era o título que ele mais gostava. Ele referia a si mesmo como o Filho do Homem. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse para o paralítico: levanta, pega aí a sua maca aí, a sua esteira, e anda e vai embora. O paralítico levantou, pegou a maca, levantou e foi embora, como Jesus disse. Ele disse: esse milagre está sendo feito, é visível ver o paralítico andar. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Ele é singular. Então ele sai da Galileia e vai para a Judeia ser batizado por João Batista. João Batista sabia tudo de Jesus, mas nunca tinha encontrado com Jesus. Mas é bem claro no texto bíblico que quando ele bate o olho em Jesus, ele sabe quem ele é. Ele já sabe quem ele é. Ele é o eterno, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele falando em aramaico, mas citando o hebraico, ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto, Isaías 40, verso 3, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do eterno. Quando ele viu Jesus, ele disse: ele que é o Cristo, ele que é o Messias, ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Davi, ele que é o Santo, ele que é o Imaculado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que é o Senhor,
Ele que é o prometido Messias. O prometido Messias tanto é Deus como é homem. Um menino nos nasceu, se tornou homem. Um filho se nos deu, se tornou homem. O governo está sobre os seus ombros, Isaías 9:6, porque ele é o herdeiro do reino eterno. Ele é o herdeiro do trono de Davi para um reino eterno. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, aqui é a divindade de Jesus. Príncipe da paz, aqui é a divindade de Jesus. Pai da eternidade, aqui é a divindade de Jesus. Onde quer que ele estivesse, lá estava Deus humilhando-se no tempo, no espaço, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Lá estava o Criador humilhando-se no tempo, no espaço, para poder morrer naquela cruz por nós, para ser crucificado por nós, transpassado pelas nossas iniquidades, como diz Isaías. Lá estava Deus, lá estava verdadeiramente homem em santidade, lá estava verdadeiramente Deus, e João Batista sabia. Aí Jesus chega para ser batizado, que constrangimento. O impuro vai batizar o puro, o pecador vai batizar o santo, o perene vai batizar o eterno, o fraco vai batizar o Criador, que é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então nós lemos assim, Mateus 13:14, Mateus 13:14, nós lemos assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? João estava na maior saia justa. Como que o pecador vai batizar o santo? E o texto continua dizendo que Jesus falou: João, é para cumprir toda a justiça. Eu não estou sendo batizado porque eu sou pecador. Eu estou sendo batizado de maneira representativa no lugar do homem. Estou vencendo o pecado no lugar do homem. Eu vou morrer naquela cruz no lugar do pecador. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, e nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós morremos com Ele, pois Ele morreu a nossa morte, mas nós também ressuscitamos com Ele. Nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, pois quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos participante de toda a sua obra redentora. Então Jesus falou para João Batista: é para cumprir toda a justiça. Aí João Batista o batiza. Naquele momento, e ele tinha uma palavra de Deus, fora ele reconhecer Jesus como ele reconheceu, o Evangelho de João diz que ele tinha uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para João Batista era essa. Fora ele ter reconhecido corretamente, o Senhor disse: quando você vir o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba, ele é o Messias. Ele tinha essa palavra. Lá João Batista batizou Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus tem o testemunho dos profetas. E ali no batismo ele tinha o testemunho dos profetas. Primeira epístola de João diz que ele tem o testemunho da água. Se ele se tornou homem, ele entrou seco na água e saiu molhado. Parece uma coisa óbvia que não precisa dizer, mas é necessário, porque ele era 100% ser humano para poder morrer por nós ali na cruz. No século II, os gnósticos negavam que Jesus havia se tornado homem, e João, o evangelista João, escrevendo na primeira epístola de João, ele diz: ele tem o testemunho da água, ele entrou seco e saiu molhado, porque ele era verdadeiramente homem que morreu por nós ali na cruz. E ali no batismo ele tinha também o testemunho de João Batista, e ele teve o testemunho do Espírito Santo que desceu sobre ele na forma de pomba. Ele teve o testemunho de Deus Pai que disse: ele é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento Deus Pai fala pela segunda vez na história, mas agora fala dizendo: ele é o filho singular de Deus, do Salmo 2. Ele é também o servo sofredor de Isaías, em que o Senhor diz: ele me alegra muito. E sabe por que ele alegra muito Deus Pai?
Porque Deus Pai deixou na Trindade, na unidade de pessoas na Trindade, deixou a palavra final com Jesus. Só haveria salvação para a humanidade se Jesus tomasse o nosso lugar na cruz. Ele tinha a palavra final. Você vai dizer, pastor Silas, da onde o senhor inventa tanta coisa? Não, está na Bíblia. João 10, nós vamos ler o verso 17 e 18. Para nós entendermos essa voz de Deus, na segunda vez, nós vamos ler esse texto aqui primeiro. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Presta bem atenção, eu dou. Presta bem atenção. Verso 18. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo é que na Trindade, o Pai sabia que só haveria salvação se Ele se tornasse homem e morresse por nós. Ele é o único caminho para Deus, pois Ele é o único santo da história que podia morrer por nós, e morreu por nós como previamente profetizado. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Mas o Pai deu um mandato para Ele: você dá a palavra final. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 18, no finalzinho, que o Pai deixou com Ele a palavra final. Eu recebi esse mandato do Pai. Nós estamos em pleno acordo. E que nós estamos em pleno acordo é isso: eu dou a minha vida para reavê-la por livre e espontânea vontade. Verso 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Então, quando o Pai diz: é meu filho amado, essa pessoa é um comigo na Trindade. Ele também é Senhor, Ele também é Criador, Ele também é eterno. Mas o Pai tem nele muito prazer, pois haveria salvação se Ele se tornasse homem, e a palavra final foi dele. O Pai o enviou, mas Ele veio também porque Ele quis. O Pai o enviou, mas Ele morreu por nós porque também Ele quis. Claro que a vontade do Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, não a minha vontade, mas a sua vontade. Mas aqui Ele está dizendo: é a minha vontade também. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Eu tenho autoridade, eu a entrego de maneira espontânea. Eu vou entregar e vou reaver. Ninguém tira. Não pense que Jesus morreu na cruz só porque Ele foi injustiçado. Ele podia a qualquer momento glorificar-se o seu corpo, tornando-se um corpo celestial, e ir para o céu. Ó Pai, recebi esse mandato aqui, a palavra final está comigo, desisti. Desisti. Mas isso não aconteceu, porque o Senhor ia cumprir a sua palavra como Ele havia dito. Mas Ele tinha esse poder. Na hora que Ele foi preso, Ele disse: olha, se eu rogasse o Pai, Ele mandava aqui centenas de anjos. Então, se Ele não quisesse morrer, ninguém o matava. Mas Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Está decidido na Trindade, esse mandato eu recebi do Pai, a palavra final está comigo, e o Pai me ama porque eu entrego a minha vida para reavê-la. O Pai me ama porque Ele sabe que é voluntário e o preço é grande para cumprir a justiça de Deus e para que nós sejamos salvos. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Segunda vez que Deus fala, Ele está dizendo: Ele é o meu Filho amado, eterno,
indestrutível, ninguém o destrói. Eu tenho nele muito prazer, pois ele de maneira voluntária vai morrer para que haja salvação. Nesse momento o Senhor estava fazendo referência, ele é o filho que eu amo e que me agrada muito. Ele estava fazendo referência a um verso de Isaías 42, verso 1. Isaías 42, verso 1, acompanha aqui. Eis aqui o meu servo. São várias referências a Jesus como servo do Senhor, é um dos títulos dele, pois ele é obediente até a morte, morte de cruz. Aqui em Isaías ele é o servo sofredor, porque vai morrer na cruz por nós. Eis aqui o meu servo, a quem sustento. Você deve estar lendo aí sustenho, mas eu acho que é erro de digitação, porque não existe o verbo sustenhar. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, porque ele operou em plena unidade com o Pai. Só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. O meu escolhido, o Messias, quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, o Messias seria plenamente ungido com o Espírito Santo, e plenamente ungido com o Espírito Santo, seria obediente até a morte, morte de cruz, para que pessoas de todas as nações soubessem que nele Deus fez justiça contra o pecado, tem perdão e tem vida eterna. Ele promulga justiça às nações, não assim pessoalmente. Ele promulga por meio da igreja cheia do Espírito Santo que evangeliza. Ele promulga por meio da Bíblia, que é lida em todas as culturas, nas línguas mais importantes do mundo hoje. Então Isaías 42 está se cumprindo através da Bíblia, através da evangelização da igreja. Então, quando João Batista viu ele saindo da água, o João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de pomba. Porei sobre ele o meu espírito. O meu servo se humilhou, aceitou de maneira voluntária se tornar homem e morrer para que haja perdão de pecados e haja vida eterna. Se possível, apaga aquele ventilador ali que ele está fazendo minhas folhas voarem, se possível. E ele vai morrer naquela cruz, e por meio dele tem vida eterna. Mateus 13, verso 16. Jesus acabara de convencer João Batista que ele tinha que ser batizado de maneira representativa. Mateus 3, 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, eis que os céus se abriram e ele... Tanto Jesus viu, mas esse ele possivelmente também refere-se a João Batista, que tinha essa palavra do Senhor sobre aquele que você vir, o Espírito Santo descer na forma de pomba, esse é o Messias. Os céus se abriram, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu Filho eterno, singular, indestrutível, na Trindade, Criador dos céus e da terra, mas que de maneira voluntária tornou-se homem para morrer naquela cruz. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta, para que haja salvação para pessoas de todos os povos. E quanto isso Deus Pai falou, ele me agrada muito. Não haveria salvação se ele não morresse, mas ele também não foi obrigado. Na Trindade havia unidade, mas ele tinha a palavra final. Ele disse: esse mandato eu recebi do Pai, ninguém tira a minha vida, eu a dou de maneira espontânea, eu a tomo de volta. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. E no contexto ali de João 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na segunda vez não deu medo. Na segunda vez Deus está falando: olha, o padrão continua elevado. Amar a Deus sobre todas as coisas no Velho Testamento está no Novo Testamento. Amar o próximo como a nós mesmos no Velho Testamento está no Novo Testamento. Não está nada anulado. Os princípios morais da lei de Moisés continuam em pé. Não dar falso testemunho está em pé ainda. Cumprir toda a lei, amando a Deus e amando o próximo, está em pé ainda. Não adulterar está em pé ainda.
o padrão continua muito elevado. Mas por meio da morte do Senhor Jesus ali na cruz, tem perdão de pecados, vida eterna, mudança, transformação, derramar do Espírito Santo, capacitação de Deus para nós e sobre nós e através de nós, para a honra e glória do Senhor. A segunda vez não deu medo. A segunda vez estava indicando: vocês têm aliança com Deus não no Monte Sinai. Vocês têm aliança com Deus através do sangue de Cristo, cuja simbologia aí é o Monte Sião. Isso fica claro daqui a pouco. Mas teve também uma terceira vez. Nós vamos ler Mateus 17:1. Acompanha aí que tem uma terceira vez. Eu vou somando aqui com as informações de Lucas, eu vou lendo em Mateus, mas vou juntando informações de Lucas também. Mateus 17:1. 6 dias depois, aqui nós estamos há 2 anos e meio de ministério de Jesus, em torno disso, talvez menos. Já passou ali aquela visita em Cesareia de Filipe. Pedro já disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16. 6 dias depois, eles já estão caminhando, cada vez mais indo para Jerusalém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um monte alto. E Lucas completa que ele subiu no monte para orar. Verso 2: e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Lucas completa que enquanto ele estava orando, ele foi transfigurado. O rosto brilhava como o sol, e a sua roupa estava muito branca como luz. E Lucas diz que ele estava em glória. Aparece também Elias e Moisés em glória. Em glória significa que num piscar de olhos, o corpo humano de Jesus se tornou um corpo celestial, que ele podia fazer isso a qualquer momento, ele podia fazer o contrário. Várias vezes ao longo do Velho Testamento aparece o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Lembra daquela visita que o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, Jesus é eterno, lembra disso, Criador dos céus e da terra. Ele podia aparecer ao longo do Velho Testamento. E algumas vezes ele aparece, ele é chamado anjo do Senhor. Fez uma visita para Abraão, acompanhado de 2 outros anjos. Eles se materializaram, comeram com Abraão, anunciaram: o ano que vem Sara vai ter um filho. Sara deu risada. Depois eles sumiram com refeição em tudo, com churrasco e tudo. Então Jesus podia se materializar ao longo do Velho Testamento, comer e desaparecer. No Novo Testamento ele podia estar em glória e voltar a ter o corpo normal. Ele estava ali em glória. Seu rosto brilhava como o sol, a sua roupa como a luz. O verso 3, Mateus 17:3. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Lá em Lucas explica que eles estavam falando sobre a morte de Jesus que se aproximava. Portanto, estavam falando da crucificação de Jesus. Preste bem atenção, Moisés já havia morrido há 1.600 anos. Ele continuava sendo Moisés. Não virou outra pessoa porque ele morreu. Enquanto ele está no paraíso, ele é Moisés. Elias é Elias. Quando nós morrermos, nós continuamos existindo em espírito no paraíso com o mesmo nome. Nós continuaremos sendo as mesmas pessoas. Ah, pastor, eu nasci com nome feio, eu vou ter que aguentar isso a eternidade toda? Não, lá no céu tem um cartório, você muda lá no cartório. Mas até você mudar o seu nome, Moisés é Moisés, Elias é Elias. O livro de Apocalipse diz que Deus dará um nome para cada um de nós. Quando Ele falar conosco, Ele nos chamará por esse nome. E o livro de Apocalipse diz que só nós saberemos o nosso nome, e só Deus saberá o nosso nome, e ninguém mais saberá o nosso nome.
Quando Ele falar conosco na eternidade, Ele falará de maneira muito personalizada, com um nome que Ele usará só para cada um de nós, e ninguém mais saberá. Mas quando nós conversarmos conosco mesmo, ou entre nós usaremos o nome que todo mundo tem aqui. Ô Moisés, ô Paulo. Eles estavam lá, vivinhos da Silva, em glória, falando sobre a crucificação de Cristo, como outrora simbolizada na lei de Moisés, como profetizada nos salmos messiânicos e pelos profetas, especialmente por Isaías. Eles estavam falando da crucificação de Jesus, do servo amado, que agrada muito Deus Pai, porque entregou a sua vida de maneira voluntária. E ali diz o texto aqui que Pedro, percebendo, segundo Lucas, que Elias e Moisés estavam se afastando, e vinha uma nuvem luminosa chegando, Pedro, que era sempre muito impulsivo, falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Pedro, mesmo envolto em glória, na glória de Deus, não se aguentava, falava falava sem pensar, inúmeras vezes. Então o verso 5 diz: falava ele ainda, Mateus 17:5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis que vendo da voz uma nuvem que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Na primeira vez deu muito medo. Na segunda vez não deu tanto medo assim. Na terceira vez deu um medão. Lá estava Elias, lá estava Moisés, eles estavam em glória, Jesus em glória, já estava sobrenatural demais. Vem chegando uma nuvem luminosa, vai envolvendo todos eles estavam morrendo de medo. Aí agora que a voz falou bem forte: ele é o meu filho amado, em quem me comprazo, todo mundo para o chão. Todo mundo para o chão de bruços, misericórdia, misericórdia. Ali Deus Pai estava mais uma vez dizendo: meu filho singular, eterno, me alegra muito, pois de maneira voluntária vai morrer pela humanidade. Ninguém tira a vida dele, ele a dá e toma de volta. Como previamente profetizado, esses 2 grandes profetas do Velho Testamento, são os 2 grandes profetas, ainda que Elias não tenha livro nenhum no Velho Testamento, conversando com Jesus: a hora está chegando. Era como Jesus falasse: Elias, lembra dos dias que você falou que só tinha 7.000? Você não tinha ideia do que você estava falando. Eu ainda ia nascer, eu ainda ia morrer, eu ainda ia ressuscitar, para que houvesse salvação para milhões e milhões e milhões de pessoas. Agora está chegando a hora de eu morrer, eu já me tornei homem da tribo de Davi, está chegando a hora, vai haver salvação para todos os povos da terra. E aí então Jesus, aquela manifestação de poder e glória some, Jesus está com o seu corpo humano novamente. Não tenham medo, levantem, não fala para ninguém até que eu ressuscite dos mortos. Até que eu ressuscite dos mortos, vocês não vão falar isso para ninguém. Mas através da Bíblia, eles estão falando agora para milhões e milhões de pessoas. Que a terceira vez que Deus fala de maneira audível na história, Deus Pai, Ele está mais uma vez dizendo: é Jesus, meu Filho amado, eterno, Criador dos céus e da terra. Aquele que é um com o Pai, com o Espírito Santo, compartilha a mesma natureza, a mesma glória, o mesmo poder, os mesmos atributos. De maneira voluntária humilhou-se, tornou-se homem, para que houvesse salvação para todos os povos da terra. Ele promulgará pela evangelização da igreja, ele promulgará pela Bíblia justiça de Deus contra o pecado nele, para todos os povos da terra, para que haja vida eterna, redenção, restauração. Nele nós nos achegamos à presença e à glória de Deus. Nele tem graça e tem misericórdia. Nele nós nos achegamos ao Monte Sião. O Monte Sião era uma fortaleza dos jebuseus.
O rei Davi, nas suas batalhas militares, conquistou essa fortaleza e ele resolveu que ele ia morar ali. Então ele deu um tapa ali naquela fortaleza, ele melhorou as muralhas, ele fez o seu castelo, ele fez o seu palácio, ele também fundou o tabernáculo de Davi, um lugar de oração e busca e adoração, com Asaf e outros ao lado ali do seu palácio. Ele era poeta, ele era compositor, ele era músico, ele era governador, rei, administrador. O rei Davi tinha muitos e muitos dons, e ele estava ali, e ali ele fez desse Monte Sião a sua fortaleza. Porque ele fez do Monte Sião a sua fortaleza, a cidade de Jerusalém se desenvolveu. Então pode-se dizer que o rei Davi é o fundador da cidade de Jerusalém. Por isso que na Bíblia, Monte Sião é simbólico da cidade de Jerusalém. E o Monte Sião também é simbólico, no Monte Sião que tinha o governo de Davi, também é simbólico do governo eterno do Messias, o filho de Davi. Então o Monte Sião simboliza que, assim como Davi era rei, Jesus é eternamente rei por ser o Messias, filho de Davi, como prometido. O Monte de Sião, do qual desenvolveu a cidade de Jerusalém, ele é simbólico não só da cidade de Jerusalém terrena, mas também da cidade de Jerusalém celestial. E o que é que tem na Jerusalém celestial? Tem Deus no esplendor de sua glória, tem milhões de anjos, tem todos os salvos, e os salvos, nós, segundo a Bíblia, somos co-herdeiros com Cristo Jesus de tudo que Jesus é herdeiro. Na lei de Moisés, o primogênito tinha 2/3 da herança. Em Cristo Jesus nós temos 100% da herança. Tudo que Jesus tem, nós temos. Por isso nós somos a igreja dos primogênitos, porque em Cristo Jesus nós temos toda a herança do Senhor Jesus. Lá na Nova Jerusalém, simbolizada pela Jerusalém da terra, que foi simbolizada pelo Monte Sião, nós temos tudo que Deus tem para nós, porque em Cristo Jesus nós temos uma nova aliança. Tem graça de Deus, perdão de pecados, vida eterna, porque em Cristo Jesus nós temos nova aliança. O sangue de Abel pedia justiça. Deus falou para Caim: o sangue de Abel está clamando diante de mim por justiça. O sangue de Jesus diz assim: a justiça de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus. E o sangue de Jesus fala de perdão, reconciliação, plenitude do reino de Deus, Nova Jerusalém, a cidade de Deus celestial, milhões de anjos, milhões de salvos, Deus do esplendor de sua glória, porque agora nós temos em Cristo Jesus nova aliança. Nós não estamos no Monte Sinai, simbolizando a aliança do Velho Testamento, nós estamos no Monte Sião, que simboliza a nova aliança no sangue de Cristo, por meio de quem nós temos tudo que Deus tem para nós. Pastor Silas, parece que o senhor inventa muito. Não, não invento não, está na Bíblia. Hebreus 12, verso 22. Muita atenção, porque é profundo mesmo. Hebreus 2, verso 22. Muita atenção. Acompanhe aqui na tela também, se puder. Hebreus 12, 22. Pelo contrário, vocês achegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. O Monte Sião simboliza o governo de Davi, que simboliza o governo de Cristo, o eterno governo de Cristo. Nós nos achegamos ao senhorio do Senhor para toda a eternidade, simbolizado pelo Monte Sião, onde estava o palácio de Davi, onde estava o governo de Davi, onde estava a monarquia de Davi.
O Monte Sião também simboliza a Nova Jerusalém, porque ela desenvolveu a partir dessa fortaleza de Davi, senão Jerusalém não existia. E a Jerusalém da terra simboliza a Jerusalém celestial. Então, ao falar, vocês chegaram ao Monte Sião, é a mesma coisa que dizer, vocês chegaram à graça de Deus, pelo sangue de Cristo, pela nova aliança. Por causa disso, vocês estão no reino eterno de Deus. Por causa disso, vocês estão na Nova Jerusalém em Cristo. Vocês chegaram à cidade de Deus, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, milhões e milhões de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, porque o culto no céu vai ser maravilhoso. Aleluia! Nós vamos passar a eternidade com Deus e com milhões e milhões de anjos que estão lá existindo há não sei quanto tempo. Nós vamos passar a eternidade com eles. Verso 23, vocês chegaram à igreja dos primogênitos, é nós somos cordeiros com Cristo Jesus, do 100% de tudo que Jesus tem. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Somos nós, purificados e aperfeiçoados pelo sangue de Cristo. Verso 24, nós nos achegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Chegamos ao sangue dele que cobre todos os nossos pecados. O sangue dele fala muito melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel estava clamando justiça, justiça. Deus falou para Caim, o sangue dele está clamando. Só que o sangue de Jesus também diz, tem justiça contra o pecado, pela morte dele ali na cruz, para que o sangue dele fala. Tem reconciliação, tem perdão para todos os povos da terra. Porei sobre ele o meu espírito, ele me agrada muito, ele é o meu servo, a quem eu sustento, meu escolhido, a quem tenho muito prazer, de maneira voluntária. Ele vai morrer por milhões de pessoas. Porei sobre ele o meu espírito, ele promulgará através da igreja, através da Bíblia, justiça para todos os povos da terra, perdão de pecados em Cristo Jesus para todos os povos da terra, vida eterna em Cristo Jesus para todos os povos da terra. O padrão continua elevado, mas Deus perdoa os nossos pecados por causa de Jesus, e no poder do Espírito Santo ele nos liberta de pecados. A gente nunca chega no 100%, mas tem poder de Deus para nos libertar de drogas, de vícios, todos os vícios. Vício de pornografia, que ninguém sabe que a pessoa tem, mas tem, que está destruindo a sua autoimagem, está destruindo a sua vida, vai destruir a família depois. Ele tem poder para libertar de vícios, de drogas, de bebida, de pornografia, de imoralidade, de qualquer crise. Tem poder no Espírito Santo. Deus pode usar profissionais, amém, glória a Deus. Mas não duvide do Senhor, do seu poder. Jesus falou para os saduceus que duvidavam da ressurreição dos mortos. Ele disse, vocês não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras, porque tem poder de Deus para mudar e transformar. Tem poder de Deus para renovar. Em Cristo Jesus, nos achegamos ao mediador da nova aliança. Nos achegamos ao Monte Sião, ao governo eterno de Cristo, simbolizado pela monarquia de Davi. Nós nos achegamos a Jerusalém celestial, simbolizada pela Jerusalém que Davi fundou. Nós chegamos a Jerusalém celestial, aos milhões de anjos, aos cultos maravilhosos na plenitude do reino de Deus, a reunião dos santos salvos aperfeiçoados, a igreja dos primogênitos, ao Deus vivo, o justo, o Senhor, o Criador, ao nosso Pai celestial, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, mas a palavra final estava com o Filho. Esse mandato eu recebi do Pai. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou, eu a tomo de volta. É nesse contexto que o Senhor disse, meu filho amado, em quem me agrado.
porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Você já devia estar pensando assim: se pudesse votar, eu votava agora para o pastor Silas parar o sermão. Porque já foi bastante tempo. Mas eu acho que se você aguentar mais uns minutos, tem a quarta vez da voz audível. Lembra que na primeira vez deu medo? Na segunda vez ele estava sendo batizado, o Senhor já falou quem ele era, ele teve o testemunho de Deus Pai. Na terceira vez deu um medão em Tiago, João e Pedro, mas o Senhor deixou claro que ele era o Filho amado, porque em breve ele estava para ser crucificado. É por meio dele que todos nós somos salvos. E na quarta vez estava chegando a hora. Jesus finalmente já tinha viajado para Jerusalém. O Evangelho de João deixa bem claro que ele passa vários dias em Jerusalém, pregando, ensinando e curando o dia inteiro. No final do dia, ele ia lá para o Monte das Oliveiras, que emendava ali com a aldeia de Betânia. E o texto não fala, mas nós presumimos que a casa de Maria, Marta e Lázaro dava apoio logístico, mas era homem demais, não tinha casa que hospedasse essa turma, então eles passavam a noite dormindo ao ar livre no Getsemane. Por isso que Judas sabia, porque noites e mais noites eles estavam ali passando a noite ao ar livre no jardim do Getsemane. Ele passava durante o dia em Jerusalém, só 3 quilômetros, descia assim, chegava no templo, ia para lá, estava em Betânia, Monte das Oliveiras, é só 3 quilômetros, e do Monte das Oliveiras vai descendo, chega no templo, volta lá. No fim da tarde ou no fim do dia, Jesus voltava, e ele era muito famoso, o templo estava lotado de pessoas, e mais pessoas chegando para a festa da Páscoa. Lembra que ele ia celebrar a Páscoa, ia ser preso na mesma noite, ia ser crucificado no outro dia. Então estava chegando o momento, e o pessoal chegando para a festa da Páscoa, Jesus pregando, ensinando, curando aquela multidão no templo. Não tinha como conversar com Jesus. Depois de sua morte, a igreja cheia do Espírito Santo tem um mandamento: faça discípulos de todas as nações. Mas esse não era o papel de Jesus. O papel de Jesus era morrer, ressuscitar, vencer o pecado, o diabo e a morte. E agora a igreja cheia do Espírito Santo tem que anunciá-lo para todos os povos. Naqueles dias, naquele movimento tremendo, os gregos, judeus, viajam da Grécia naquela dificuldade de viagem que era. Chegam em Jerusalém e eles querem ver Jesus, mas estava difícil de ver Jesus, porque tinha muita gente, ele estava pregando, curando, estava difícil. João 12, verso 20, vamos acompanhando aí, João 12, verso 20, ora, entre os que foram para adorar durante a festa havia alguns gregos, judeus, ou por nascimento ou conversão. Verso 21, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, acho que Filipe pensou assim: meu Deus, quem que consegue bater um papo particular com Jesus hoje? Verso 22. Filipe foi dizer a André: André, estamos com pepino. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Possivelmente Jesus não viu os gregos, mas porque as nações estavam chegando a ele. Ele promulgará a justiça a todos os povos da terra, por meio da sua obra redentora, proclamada pela igreja ou pela Bíblia. Ele promulga justiça a todos os povos. Deus fez justiça contra o pecado, porque ele morreu por nós, mas nele tem perdão de pecados e nele tem vida eterna. Parece que ele não viu os gregos, mas porque as nações estavam já chegando a ele, ele disse isso no verso 23. Tudo bem? Estamos aí na mesma página? Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele disse: se as nações já estão vindo a mim, eu nem morri, eu nem ressuscitei, eu nem enviei o Espírito Santo, a igreja nem chegou a hora de começar a fazer discípulos de todas as nações, é porque a hora de morrer está chegando. O verso 24, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu estava dizendo: está chegando a hora, quando eu morrer, eu vou dar muito fruto. Milhões e milhões de pessoas serão salvas. Por isso que o Pai se agrada dele.
de maneira voluntária, espontânea, ele entregou a sua vida para tomá-la de volta no terceiro dia, mas no processo ele passa pela paixão de Cristo, que foi uma morte horrível, com muita crueldade, mas a noite toda ele também foi espancado, humilhado, cuspido, também enfiaram espinhos na cabeça dele, foi terrível, mas ele estava morrendo em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a palavra de Deus diz em Mateus que ele ficou muito, muito triste até morrer. O verso 27, nesse mesmo capítulo, diz assim: agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, salva-me da crucificação. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Eu não vou fugir dessa hora. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reavê-la. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Eu não vou falar: Pai, me livra, para essa hora eu vim. Ele ora, verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, a quarta vez: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Verso 29, a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Verso 30, Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, eu não estou precisando saber essa informação, e sim por causa de vocês. Verso 31, chegou o momento desse mundo ser julgado, o juízo nosso sobre Jesus, e o príncipe desse mundo, o diabo, vai ser expulso, que lavado e purificado no sangue de Cristo, o diabo não tem autoridade sobre nós. Em meu nome expelirão demônios. Verso 32, e quando eu for levantado, referindo-se à sua crucificação, atrairei todos a mim, pessoas de todos os povos, de todas as nações. Verso 33, ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A quarta vez não foi por causa de Jesus que a voz falou, nem foi exclusivamente por causa daquelas pessoas, porque através da Bíblia milhões e milhões de pessoas estão lendo esse verso. Na quarta vez Deus falou: eu já glorifiquei o meu nome através de você. Quando você se humilhou no tempo e no espaço, quando você se tornou homem, quando você venceu o pecado ao longo de sua vida, quando você pregou, quando você ensinou, quando você curou pessoas, quando você ressuscitou os mortos, quando você se dispôs a humilhar-se até a morte e morte de cruz, eu já glorifiquei o meu nome, mas eu vou glorificar ainda mais com a sua morte e ressurreição, porque pessoas de todas as nações vão conhecer o Trino Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou glorificar ainda mais, porque na Nova Jerusalém vai ter milhões e milhões de salvos. Na Nova Jerusalém, a igreja dos primogênitos, os herdeiros com Cristo, dos 100% que Jesus é herdeiro, nós vamos estar lá com milhões e milhões de anjos, no esplendor da glória de Deus. E como que eu gosto desses versos que tem em João: quando eu for levantado, referindo-se ao tipo de morte que ele estava para ter, quando eu for levantado em crucificação, sendo crucificado, porque eu vou morrer pela humanidade, atrairei todos a mim. Outra vez que aparece esse verso, está lá em João 13:14, não precisa mostrar não. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na primeira vez que Deus falou de maneira audível, deu o maior medo, Monte Sinai. Quem que aguenta essa lei? Para de falar, nós não aguentamos. Mas o Senhor indicou: será pela graça, não será por obras, simbolizado pelo sangue de animais,
a morte de Jesus na cruz por nós. A segunda e terceira vez, ele é o Filho singular, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho do homem. Tenho muito prazer nele, porque de maneira voluntária vai dar sua vida por toda a humanidade. Na quarta vez, eu já fui glorificado e serei ainda mais glorificado com a sua morte e ressurreição, porque milhões de pessoas conhecerão o Deus Pai. As 4 vezes que Deus fala de maneira audível, elas são muito profundas, referem-se a Salmo 2, Isaías 42, refere-se a toda a revelação de Deus para que haja perdão de pecados e vida eterna. Quem somos nós? Nós nos achegamos ao Monte Sião, porque nós nos achegamos a Jesus, nele temos nova aliança, o sangue dele fala de perdão, fala de reconciliação, e o sangue dele diz que nós nos achegamos ao Monte Sião, que simboliza o governo eterno de Jesus, simbolizado pelo governo de Davi, pela monarquia de Davi a partir do Monte Sião. Nós nos achegamos a Jerusalém celestial, simbolizada pela Jerusalém da terra, fundada por Davi. Na Jerusalém celestial, milhões de anjos, milhões de salvos, porque nós nos achegamos ao sangue de Jesus, ao sangue da nova aliança. E foi voluntário, irmãos, foi voluntário. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Vamos terminar em oração. Amém? Vou pedir para vocês ficarem em pé, de 3 em 3, para vocês começarem a orar. Comece a orar, nem vou falar o que é para orar, vocês acabaram de ouvir, comece a orar. Agradece a Deus, louva a Deus, agradece pelo sangue de Cristo. Você é a igreja dos primogênitos, aleluia. Você é a igreja dos primogênitos, você é herdeiro de tudo que Jesus tem. Você é herdeiro, aleluia. Vai orando para Deus perdoar os seus pecados. Vai orando para Deus te capacitar com o Espírito Santo. Feche os seus olhos, comece a orar. Você foi lavado e comprado no sangue de Cristo. Peça para Deus te renovar. Peça para Deus ministrar o seu coração. Peça para Deus tirar toda a tristeza, todo o desânimo, toda a incredulidade. Peça para Deus tirar toda a impressão que você é indigno. Você chegou ao Monte Sião da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do sangue de Cristo. Você é digno, você é a igreja dos primogênitos. Você é salvo, você é lavado no sangue de Cristo. Você tem nova aliança. Fala para Deus tirar toda a tristeza, todo o desânimo, ou todo o efeito de conflitos, todo o efeito de palavras não verdadeiras, todo o efeito de tentativas de te destruir, de falar que você não tem importância. Ou fala para Deus te curar. Você chegou no Monte Sião. Deus te ama. Jesus morreu por você. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra.
ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, amém. Pastor Silas pregou aqui, eu peguei a última frase ali, ele disse assim: quando Deus fala, é porque Ele quer dar salvação. Amém? E eu quero orar com você agora, porque com certeza na sua vida tem alguma coisa que precisa de salvação, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de renovo. Amém? O profeta Elias, quando ele trabalhou e lutou, em um momento da vida dele, ele entrou em crise e ele desceu lá e foi no monte. Eu gosto de falar, ele foi ter uma DR com Deus, né? Discussão de relação. E ele falou: e aí, Deus, só ficou eu. O profeta estava acabado. Se o profeta estava acabado, imagina nós, né? Mas sabe o que curou ele? O que renovou a vida dele? Foi a palavra. A palavra de Deus. Então coloca a sua mão aí agora. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos os exemplos de quando o Senhor bradou, quando o Senhor falou. Todas as vezes que o Senhor falou de uma voz audível, o Senhor estava apontando para a salvação, para aquele que traria a vida eterna. Em um momento lá o Senhor falou para o seu próprio filho: esse é o meu filho amado, em quem eu coloco o meu prazer. Naquele momento Jesus não tinha feito nada ainda do ministério terreno, mas o Pai já estava dizendo: você é o meu filho amado. Nesta noite, Senhor, eu quero orar por mim mesma e eu quero orar pelos meus queridos e queridas que estão nesta igreja, e pelos aqueles queridos e queridas que estão nos ouvindo pela internet. Nessa noite, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz de uma forma pessoal, de uma forma que vem tocar o nosso coração. Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as circunstâncias que nos cercam. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas vulnerabilidades, o Senhor sabe aonde que é o nosso ponto fraco, o Senhor sabe onde que temos a propensão de cair. Mas nesta noite, eu quero orar pelos meus queridos que estão aqui também, e por mim mesma. Fala, Senhor, agora. Libera, meu Deus, uma palavra para nós, uma palavra de libertação. Aquilo que nos prende agora, libera, Deus, uma palavra de libertação. Meu Deus, aquilo que nos angustia, libera agora uma palavra de conforto. Meu Deus, aquela luta, aquela batalha que temos estado diante do Senhor dia e noite. Quem sabe por alguém da nossa família, quem sabe por uma situação, que seja no trabalho ou no ministério, quem sabe, meu Deus, uma luta interna, pessoal. Brada agora, meu Deus, brada agora, Deus, libera esta palavra em nome de Jesus. Senhor, e libera essa palavra para nós agora, aquela que o Senhor falou para Jesus: esse é meu filho amado. Libera para cada um de nós, cada um aqui ouvindo no seu próprio nome: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu te amo. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta, não importa aquela queda que você teve essa semana, mas você é meu filho amado, em você eu ponho o meu prazer. Oh, meu Deus, que cada um de nós aqui nessa noite possa ser abraçado pelo Senhor, abraçado por esta palavra bendita que traz salvação. Em nome de Jesus, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Agradece ao Senhor agora,
Agradece porque Ele te ama, Ele te entende, Ele te compreende. Aleluia. E louve ao Senhor, porque Ele falou ao teu coração. Amém? Vamos terminar aí cantando com o Bruninho. Depois o pastor Silas vai dar a bênção final. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Diga: Jesus, nome sobre todo nome. A última vez, diga isso pra ele: Jesus. Nome sobre todo nome. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai amado, não importa o que falaram de nós ao longo de nossa vida e até mesmo o nosso coração, até mesmo a nossa baixa autoestima, não importa. A palavra do Senhor diz que nós nos achegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança. Chegamos no Monte Sião da graça de Deus, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, segundo o teu amor, graça e misericórdia. É isso que nós vamos crer sobre nós mesmos, aquilo que a palavra do Senhor diz. Dá-nos uma semana muito abençoada, renovada com a tua presença e com o teu Espírito Santo. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, mas cumprimentam uns aos outros.